A paz do Senhor, caro professor, você que nos assiste nesse EBD em Síntese podcast, a paz do Senhor, presbítero Otoniel, irmã Miriam. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido pelo DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui do Rio Grande do Norte. Esse trabalho que está sobre a responsabilidade do nosso pastor Reinaldo Odilo e também todos nós sob a responsabilidade do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. E o Senhor colocou no coração destes homens o desejo de difundir o conhecimento da palavra de Deus nas novas plataformas, né? A gente que já faz esse trabalho de EBD em síntese trimestralmente, agora, né, já tem algumas aulas, estamos aqui juntos com você, professor, nesta plataforma, neste formato de um podcast. E graças a Deus tem nos trazido até aqui, tem nos dado vida, saúde. Hoje, já na lição de número 9 do terceiro ciclo, relacionando-se com os estudos. Eu dou a paz do Senhor para você, professor, e também para o professor presbítero Otoniel Félix, a irmã Miriam, paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, meus Senhor. irmãos. Graças a Deus, Amém. estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, debaixo da graça de Deus, Ele que nos sustenta, que nos dá capacidade de estarmos aqui, porque não vem de nós, vem dele. E principalmente numa lição como essa de hoje, relacionando-se com os estudos. Existem algumas coisas aí que a gente ouve no meio cristão a respeito do preparo, dos estudos, do aprofundamento na ciência de uma forma em geral. Alguém que diz que fé e ciência não se comunicam bem, alguém que diz que crente só precisa do Espírito Santo de Deus, não precisa estudar muito, fazer curso de teologia, não é verdade? A gente escuta essas coisas. E no texto bíblico base da lição, Atos 17, né, existe uma discussão importante que Paulo travou com homens cultos da época, homens que, no seu regime politeísta, tinham deuses para todo tipo, todo tamanho, todo gosto, e ele foi muito sábio, profundamente instruído por Deus, porque ele não chocou com a cultura, mas ele tirou proveito dessa cultura, usou o exemplo da estátua que tinha escrito ao Deus desconhecido, colocou isso em evidência e abriu um leque para pregar o evangelho, colocando aquilo que eles, por mais cultos que fossem, não sabiam a respeito da salvação, a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. E essa sabedoria vinda do alto, ela também foi lapidada ao longo dos anos, com muito estudo, muita dedicação do apóstolo Paulo, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. A meditação, ela está em Filipenses 1:9, diz: "E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento." E eu também coloquei aqui um versículo muito conhecido, Provérbios 1:7, que é semelhante ao 9:10, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós vamos conversar abundantemente hoje sobre este tema, sobre a importância do estudo não só da palavra, mas o estudo das ciências, o aprofundamento nas nossas áreas de atuação, vamos dizer assim, no ensino regular, no ensino corriqueiro, não necessariamente da Bíblia Sagrada. Será que isso nos ajuda? Será que a gente precisa se dedicar a uma faculdade? Será que a gente precisa fazer uma pós-graduação? Isso nos ajuda realmente? Isso nos atrapalha na fé? Alguém que tem medo de entrar na faculdade, irmã Miriam, para não se desviar. E assim,
Muito se fala da dificuldade de entender a palavra de Deus e muitas vezes o que eu enxergo, eu como professor, é que as pessoas têm às vezes dificuldade de interpretação de texto. E isso vai um pouco além, porque às vezes é uma deficiência no ensino do dia a dia, no ensino da escola, a dificuldade de interpretar um texto, não somente da Bíblia Sagrada, mas em outros livros e outros materiais didáticos. O que é que a senhora poderia nos dizer a respeito disso, irmã Miriam? Querido professor e professora, a paz do Senhor. E eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês estão animados para falar sobre esse tema? Quando nós falamos em relacionamento com estudos, logo nós nos lembramos, relacionando-se com os estudos, o tema, né? Logo nós nos lembramos de intimidade. Porque quando você se relaciona com alguém, você tem intimidade, você conhece o alguém. E quando você tem um relacionamento com os estudos, é você ter intimidade, é você conhecer, e para isso é necessário uma boa interpretação, principalmente do que nós estamos estudando, não é? Paulo foi ali e fez o seu discurso. Ele tinha um conhecimento, mas as pessoas não tinham conhecimento. Então, a dica de hoje que eu trago para vocês é um convite a relacionar-se com o texto, com a revista, com o tema qual vocês vão estudar. Como nós vamos ter esse relacionamento, essa intimidade? Vamos pegar o texto base. O texto base que está escrito aonde, irmão Raniel? Atos 17, 18, 27, 18 a 27, e depois pula para 32 e 33. Atos 17. Certo. Vocês estudaram o texto, não é isso? O irmão Raniel estudou o texto, o presbítero Otoniel estudou o texto, mas eu não estudei o texto. Então, para mim é desconhecido, eu não tenho nenhuma intimidade, nenhum relacionamento com esse texto. Como fazer, por onde começar, para ter uma melhor compreensão desse texto? Eu vou passar aqui 7 passos, você pega sua caneta, o seu papel, e vá anotando alguns passos para você segui-los e ter uma melhor compreensão textual, certo? Primeiro, leia todo o texto pausadamente. Já que eu não conheço o texto, o que eu vou fazer? Vou ler o texto, estou tomando o texto base, certo? Ler pausadamente, porque o primeiro contato com o texto, ele é muito importante. É nesse momento que você vai saber qual o assunto a qual está sendo tratado naquele texto. Por isso é importante você ter o primeiro contato e ler pausadamente, certo? Leia devagar. Segundo, releia o texto. Nossa, irmã Miriam, eu já li o texto, agora eu vou reler o texto. Cada vez que você faz isso, você vai se familiarizando. É o segundo passo. Releia o texto, marque palavras que você não sabe o significado, e nesse texto tem bastante palavras, eu acho, porque eu não li o texto, eu não conheço o texto. Então, eu olhei aqui logo no início, tem bastante palavras desconhecidas. Eu vou separar aquelas palavras, reler o texto e separar aquelas palavras. 3, veja o significado daquelas palavras que você separou, que você não sabia o significado, veja o significado dela no dicionário, há alguns sinônimos, e anote um local. O quarto passo, separe os parágrafos, certo? Separe os parágrafos e faça um resumo daqueles parágrafos. Irmã Miriam, mas aqui não tem parágrafo, é versículos. Você pode resumir os versículos. Eu acho que só existe um versículo na Bíblia que não dá para resumir. Vocês sabem qual é, né?
O único versículo na Bíblia que não dá para resumir. Jesus chorou. Pois é. Quinto passo, elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Vocês sabem que quando vocês fazem perguntas, o próprio texto responde, não é isso? Nesse momento, você poderá perceber que, afinal, ainda havia alguma coisa naquele texto para se entender. Quando você faz a pergunta e o próprio texto responde. Aí, o sétimo passo, o que é? Agora você vai fazer um novo texto com suas palavras. Mas olha só que importante, cuidado, verifique direitinho para você não colocar palavras na boca do autor. Certo? Você seguindo esses 7 passos, você vai ver que finalmente você entendeu aquele texto, você teve um melhor relacionamento com ele, uma melhor compreensão e você está familiarizado com aquele texto. Você pode comentar, você pode conversar, você entendeu aquele texto. Então, isso não é somente para mim e para você, professor, mas também para a sua turma. Você pode fazer, trabalhar essa compreensão de texto com os seus alunos, porque é importante lembrar que a escola dominical, você não vai para lá somente dialogar sobre a palavra. A escola bíblica dominical é uma escola. O aluno pode ser alfabetizado na escola dominical. Não é verdade? O A aluno origem, pode... né, da escola dominical tinha a ver Isso com mesmo. a promoção do conhecimento secular e também do conhecimento bíblico para crianças. Foi a origem da escola bíblica dominical. O aluno pode aprender a interpretar textos na escola bíblica dominical e é essencial, é de extrema importância que o aluno ele aprenda a interpretar os textos. Então, é somente alguns passos básicos, mas vai esclarecer bastante a compreensão textual do seu aluno, da leitura. Perfeitamente, Mabirã. Eu até acrescentaria algo, se a senhora me permite. E eu gosto de aprender, vamos lá. Eu vou anotar Alguém, aqui o 8º passo, não é? eu diria que pode ser até, junto com o primeiro passo, algumas pessoas relatam que conseguem absorver melhor o texto quando leem em voz alta, porque Sim, estimulam, né? Estimulam o ouvido, ajudam na memorização. É um essa hábito que questão de algumas pessoas falam, né? ler em voz alta era um método de ensino dos judeus, né? A questão da repetição, o método de ensino, era dessa forma que eles educavam, com repetição de palavras, liam e repetiam, e em voz alta, não em silêncio, mas a leitura realizada em voz alta era o método de ensino, para ler e repetir. A partir do momento que você lê em voz alta, você ouve você mesmo, a sua voz, isso Perfeito. ajuda a absorver. A sua Né? memorização é ativada por mais canais. Não só a leitura, mas o som da sua voz estimula o seu ouvido e aumenta a possibilidade de memorização, estimulação do cérebro. Acho que acertei, né? Está incluído na metodologia de ensino, você lembra da pirâmide? O aluno Sim, que lê 10%, o aluno perfeito. que ouve 20%, agora ele aprende 30% quando ele lê e ouve, faz os dois. Se Já, ele lê e já ouvir, dá uma então é 30%. exponenciada, né, na Isso absorção. mesmo. Muito bem. Irmã Miriam, nossa lição também importante, né, dentre o cumprimento assim, da absorção do conhecimento, importante também frisar para si próprio os objetivos da lição, né? Deixar marcadinho. Aqui, por exemplo, hoje, o professor mantém em mente não só a compreensão do texto, estimular a compreensão do texto, as técnicas, porque nós somos seres humanos, né, de carne e osso, e precisamos majorar, aumentar a nossa absorção daquilo que a gente está lendo, estudando, né, assim. Então, os objetivos, vamos lá. Nós temos 3 objetivos, o professor tem que sempre ter isso em mente.
primeiro deles, entender a importância dos estudos nos tempos bíblicos e também nos nossos dias. E a gente vai ver que a palavra de Deus, ela estimula isso desde sempre. Não é só agora e nem é só antes. É desde sempre, né? Estudos aí, estudos de forma geral, né, irmão? De uma Pensar que é forma estudo bíblico, geral. né? Para alguém não pensar que é estudos bíblicos, né? Essa questão da alienação não tem fundamento bíblico. Da alienação no sentido de estar focado apenas no conhecimento bíblico e esquecer o resto. Me permitam dizer, tem um amigo que, recém-convertido, ele queria deixar a faculdade, queria parar de estudar, porque ia viver de missão, ia viver da obra, e ali tinha que ter um aconselhamento de um pastor, de uma pessoa mais experiente, dizer assim, rapaz, não faça isso, você precisa do conhecimento secular, né, para ter uma profissão. Claro, como é que você vai chegar numa outra cidade, numa outra cultura, com pouco conhecimento, a sua receptividade também vai ser pouca. Observe o texto base. Quando o apóstolo Paulo chegou falando a respeito de Jesus, da ressurreição, os filósofos epicureus e estoicos chamaram ele de paroleiro, conversador. E ele soube contornar isso com sabedoria, né? E não bateu boca com ninguém. Ele argumentou e fez o que os filósofos mais gostavam, da dialética. Ele usou a dialética em favor do evangelho. Então, por que não podemos fazer isso? Por que não estimular o conhecimento, né? E aí, segundo tópico, fala sobre isso, estimular os discipulandos a dedicar-se nos estudos de forma a refletir a glória de Deus no ambiente escolar ou acadêmico. Também é objetivo da lição. E terceiro objetivo, aplicar o testemunho diário à palavra de Deus, tanto nos estudos quanto na sua futura profissão. Observem, eu tenho um alcance de acordo com o meu nível de conhecimento. Quanto mais eu me preparo secularmente, eu também tenho contato com pessoas que precisam ouvir do evangelho. Então, na minha área, que é engenharia civil, na área do presbítero Otoniel, que é a advocacia, minha irmã Miriam, que é a área de pedagogia, nós temos pessoas sedentas do evangelho na área de engenharia, na área do direito, na área da pedagogia. E essas pessoas precisam ouvir. Elas vão ouvir de quem? Daqueles que os cercarem, os rodearem. Então, a importância de estar inserido na sociedade como sal e luz, trazendo a iluminação do evangelho para todas as pessoas. Eu já tive conversas com professores, irmão Toniel, na faculdade, com colegas de curso, e assim, são pessoas que às vezes até falam do conhecimento, enchem a boca, e quando você fala da Bíblia Sagrada, eles não dão muita importância, mas não é bem assim que a gente vai ver, né? Como um mito, como uma fase, eu vivi essa fase. Não, a gente precisa deixar muito claro a nossa fé, a importância da nossa fé. Eu quero ler um versículo para vocês que eu estava meditando hoje e me tocou profundamente, e tem tudo a ver com essa lição. Observe, Isaías, capítulo 50 e versículo 4. Olha que coisa linda. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Esse versículo é lindo, é maravilhoso, e ele tem tudo a ver com a lição. Não está citada na lição. Eu inseri Isaías 50 e versículo 4, e ele fala da língua erudita. Erudição vem de conhecimento, vem de aprofundamento na escritura sagrada e também no conhecimento secular. Por que não? Eu também gostaria de pedir a vocês mais um pouquinho de paciência. Eu queria citar algo muito importante, caro professor, que diz respeito ao evangelho e o conhecimento secular. Saibam vocês que entre as maiores universidades do mundo, a gente pode citar 12 delas que têm em comum
a origem cristã na sua fundação. Pastores inspirados por Deus abriram essas universidades com um princípio cristão de estimular o conhecimento, o estudo da palavra e da ciência como coisas complementares e não como coisas separadas. E dentre elas eu vou citar Harvard, que era o sobrenome do pastor, viu, presbítero Otoniel? Era um pastor e o seu sobrenome era Harvard. Então, Harvard, são 47 prêmios Nobel. MIT, que a gente conhece, que é Massachusetts, nos Estados Unidos, 78 prêmios Nobel. Cambridge, que é no Reino Unido, 89 prêmios Nobel. E assim outras tantas, Caltech, Oxford, Stanford, Princeton, Chicago, Yale, Columbia, Berkeley, Imperial College, são todas universidades com fundação feita por cristãos, alguns de origem católica, alguns de origem protestante, porém com o princípio cristão na sua fundação, na sua criação. Universidades. Isso não era só para ensinar Bíblia, aluno, professor. Existe uma íntima ligação entre o conhecimento, entre a sabedoria, né? E o Salomão, ele fez isso tanto que ele diz, olha, eu gastei tudo que eu podia gastar de tempo me dedicando ao ensino. É óbvio que a conclusão dele foi que o muito estudar e a leitura de livros não tem limites, e que isso é enfado da carne e tal. E por isso é importante juntar a palavra de Deus e o conhecimento secular para que isso não se torne um laço, né? Um problema. Pelo contrário, isso é algo que a palavra de Deus estimula, é importante na pregação do Evangelho. E no primeiro tópico da lição, a gente vê o quê? Compreendendo a cultura do mundo. Como é que eu posso pregar para alguém se eu não sei nada da cultura daquela pessoa, daquela localidade, da minha cidade, do meu estado, a origem do meu estado, né? Assim, a dominação holandesa, a dominação portuguesa. O que é que isso interfere no nosso conhecimento? Como isso interfere no catolicismo e nas religiões judaico-cristãs no Nordeste, no Brasil? Isso é importante. Eu falei demais já, vou deixar vocês falarem um pouco sobre isso. Não é porque você estava discorrendo sobre a questão dos objetivos, né? Seria também estimular e também estimular os discipulando, o objetivo disso, a dedicar-se aos estudos, de forma a refletir a glória de Deus no ambiente da escola ou acadêmico, e a outra é a aplicação, né? Aplicar o testemunho diário na palavra de Deus, tanto nos estudos como na profissão, ou seja, sempre tem que fazer uma conciliação, né? No sentido de que a nossa vida vai refletir a glória do Senhor, seja no estudo, seja no trabalho, onde estivermos. Já vai cumprir aquilo que Jesus certa vez falou, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aí vão ver vossas suas boas obras. Aí ele disse, glorificarão o Pai que está nos céus. Ou seja, é por aí que realmente deve se entender, né? É o sal fora do saleiro. É. E a minha irmã Miriam tem alguma coisa a completar com relação a essa questão aí? Não, vamos falar sobre a cultura. Já falamos sobre os objetivos, vamos falar sobre a questão da cultura que o irmão Raniel estava falando. Como nós podemos pregar se não conhecemos a cultura? É isso. Quando nós abrimos a escritura, nós encontramos a cultura em todas as páginas. Não é isso? Ela é encontrada desde o Jardim do Éden até os Salmos de Davi, dos peixes, os apóstolos, os discípulos, quando pescavam, não é verdade? Comiam, até as roupas que eles usavam. Mas, diante disso, existem várias posturas adotadas pelos cristãos em relação à cultura. Mas, na prática, duas posturas predominam. Eu posso dizer que a primeira delas é a assimilação total da cultura, sem qualquer critério nem juízo de valor por parte dos cristãos, né? Por parte dos cristãos.
Por exemplo... Na falta de senso crítico, né, do conhecimento bíblico, Isso. foi Pensa cultura, aí. entre aspas, eu absorvo sem questionar. Isso é um perigo, realmente. Eu absorvo, é um perigo, não é isso? Vamos absorver sem questionar. Por exemplo, uma das primeiras, festas juninas, né? Festas juninas, carnaval, tem pessoas que adotam, mas nós sabemos que nós, como evangélicos, nas festas juninas, aquela cultura é voltada para a idolatria, carnaval, algumas igrejas até organizam aquele momento ali. E alguns dizem, isso aqui eu vou abraçar porque não é pecado. Já em outras situações, tem pessoas que desprezam a cultura como se a cultura fosse totalmente má. Não é verdade? Mas a cultura, ela veio desde Adão e Deus não fez uma cultura má, mas as pessoas, às vezes, generalizam e visualizam a partir do momento, por falta do conhecimento, trazendo aquilo para a sua vida como uma cultura má e querem praticamente se distanciar. Outros abraçam e terminam pecando, e outros... cometem equívocos, inclusive com a cultura dos judeus, querem trazer festa do tabernáculo para dentro da igreja, né? Querem trazer candelabros e colocar na igreja como se fosse... O chofar, toca chofar isso dentro é do culto. judaizar a igreja, né? Judaizar. E a cultura deles deixa para eles. Nós temos a nossa, né, presbítero Otoniel? Exato. Até porque, por isso que é bom conceituar para eles o que seria uma cultura em si, né? Apesar de ser um termo assim muito amplo, é amplo. Mas, resumidamente, a gente resumiria como um conjunto de tradições, é assim? Conjunto de tradições, são manifestações sociais, humanas, de um povo. Ou seja, cada povo tem sua forma de viver, tem A sua forma nossa de ver as comida coisas. que é tão apreciada está dentro desse universo da cultura, né? Comida, vestimentas, linguajar, comportamento, Isso. festas, né? Tudo isso Isso. está inserido no âmbito da cultura. Porque assim, essas crenças, esses costumes determinados por um grupo assim específico social, ele vai se abranger a depender da sua forma de transmissão, né? De pai para filho, ou seja, vai se enraizando na sociedade. De uma forma geral é isso. Então, o que às vezes nós temos diante de um povo, uma forma de ver a vida ou de se vestir, não significa dizer que para nós seria uma obrigatoriedade, faz parte da cultura deles. Você vê o pessoal do Oriente Médio como ainda se vestem como se tivéssemos ainda lá no século, no início ainda das escrituras na época de Abraão, aquelas roupas vestes muito longas, ou seja, faz parte de sua cultura. Então, a gente não pode trazer, como você falou aí, os elementos do culto judaico, que tinham uma especificação, era algo específico para o povo judeu, era algo específico para a própria explicação das questões, vamos assim, dizer assim, teológicas judaicas, e como foi cumprida em Cristo, toda aquela questão, nós não podemos trazer aí para a igreja certos elementos, como nós falamos agora sobre candelabro, as pessoas botam candelabro, criam uma arca da aliança, e ali dizem que é a Arca da Aliança, e a gente cria isso. Isso não faz parte da nossa cultura. Ou, é no caso, judaizar. viu, presbítero Otoniel, pegam uma festa junina e trazem para dentro da igreja, ainda dizem que é a festa da colheita. Ou seja, é um sincretismo religioso, uma mistura que, na raiz, ela fere a palavra. E o que é que a gente tem que ter em mente? Se a cultura do meu povo, da minha região, fere a palavra, é uma cultura que eu preciso abandonar. Mas se ela não fere a palavra, eu não tenho por que querer abandonar. É como uma comida muito gostosa e alguém diz, não pode porque essa comida é disso e será? Então vamos estudar a fundo, ter cuidado para não exagerar, né? Nem para um lado, como disse a irmã Miriam, nem para uma extremidade, nem para outra extremidade. E o nosso balizador é o quê? A palavra de Deus, não é verdade? Se você observa o apóstolo Paulo, na leitura bíblica em classe, ele vai estar diante de uma sociedade grega, né? Ou conhecida como helenística. Isso. Ou seja, ele vai estar diante desse povo, ele vai ao lugar chamado de Areópago, né? O que seria um Areópago? Um Areópago era um lugar muito amplo, ficava ali perto, ali no noroeste ali da cidade de Acrópolis, né? Tudo na Grécia, ali em Atenas. Então, ele ia
para esse lugar, e esse lugar era um lugar onde as pessoas debatiam as coisas. Era como se, lá também se julgava pessoas, entendeu? Ou seja, o Areópago era um local onde havia uma distribuição do saber, vamos dizer, eles discutiam Também conhecido assuntos. como tribunal, não é isso? Isso, tribunal, porque lá tinha esses questionamentos, essa divisão, esse, como você falou no início, tinha a questão da dialética era exposta. O povo grego, eles tinham muito isso em comum. Por isso que as escrituras vai dizer que Paulo se depara com estoicos e epicureus, né? Epicureus e estoicos pararam Paulo e eles passaram a interpelar o apóstolo Paulo, chamando, como você disse, de tagarela, falador, Eu fico pensando, presbítero Otoniel, que os estoicos e os epicureus tinham pontos de vista muito distintos, mas é como se eles tivessem se unido para ir contra Paulo. Como eles estavam discutindo, porque assim, o que propagava assim, de uma forma geral o epicurismo, né, que vem de Epicuro, e o estoicismo, né? Nós sabemos que eram duas escolas que haviam na questão ali relacionada à própria filosofia entre os gregos, eram duas escolas que haviam, e de uma forma geral, era uma busca pelo prazer, né? Eles tinham a ideia da busca pelo prazer. Principalmente os epicureus ali, eles na sua filosofia, eles apregoavam e traziam ali em seu bojo, vamos dizer assim, de ensinamento, de que o máximo possível da satisfação do ser humano e de qualquer outra forma de sofrimento deveria ser excluída, ou seja, eram materialistas, de fato, era o viver aqui e agora, como eles diziam. Uma das formas gerais de se propagação do epicurismo era isso. Justamente vem agora quem? Era os estoicos, né? Estoicos, uma escola criada por um homem chamado Zenão. Isso é o que eles dizem lá, né? Então, os estoicos também tinham essa ideia de ir em busca de uma razão universal para as coisas. Eles criam processos naturais eram regidos ali pela própria natureza, e o destino das pessoas deveria ser aceito. Eram como se fossem assim as pessoas muito, como nós chamamos de determinista, entendeu? Ou seja, a semelhança dos estoicos era aprisionada ao próprio chamado fatalismo, entendeu? Fatalismo. Se nós trouxermos hoje para o mundo geral, o que é o fatalismo? Aconteceu alguma coisa, então foi Deus que quis que assim acontecesse. E às vezes não é bem assim. O ser humano é culpado também pelos erros, né? Então Paulo estava diante nesse público, certo? Nesse público, e ele, Lembrando, interessante... irmão presbítero Otoniel, que ele estava diante desse público, e era um público de pessoas que estudavam muito, porque eles não estavam ali, eles não se reuniam em vão. É tanto que eles queriam saber, eles gostavam de conhecer quem era esse Deus desconhecido. Exato. Então, é muito importante essa questão de perguntas. Bom, que eu estava falando sobre... eu acho interessante, Família, é o seguinte: eles primeiro desprezaram a Paulo porque não o conheciam, não sabiam o nível de conhecimento que ele tinha. Então, eu fico me perguntando, se eu, ou o presbítero Otoniel, a senhora, chegar na universidade, chegar num nível de discussão que exige conhecimento, e a gente não tiver conhecimento, a gente fica de fora dessa discussão. E o evangelho perde com isso. Então, a gente perde a oportunidade de pregar o evangelho por falta de conhecimento, por falta de traquejo social, por falta de um mínimo de conhecimento da história e da cultura daquelas pessoas para eu me inserir como evangelista no meio desse povo. Isso é importante. Lembrando o que o senhor estava falando ainda há pouco, se você não conhece aquela cultura, como você pode levar a palavra para aquelas pessoas? Isso conta para nós aqui também no nosso estado. Você vai pregar o evangelho aí no interiorzão, aí, no sertanejo, né? Que tem várias crendices em relação a essa questão da chuva, disso. Tem a ver com determinismo, tem a ver com fatalismo, só que ele nem sabe, ele não sabe esses nomes aí, né? Mas ele acredita de forma parecida. Tem até uma curiosidade que o Nero, lá de Roma, ele era muito aconselhado por Sêneca, que é um dos estoicos mais famosos, né? Então, ele tinha essa influência no seu governo, no seu comando, né? E é importante isso que a gente está falando aqui, caro professor, para que você desmistifique essa ideia da cabeça do teu aluno, de que agora que ele é crente, novo convertido, ele vai abandonar os estudos, né? Inclusive, o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele está tratando sobre esses assuntos, utilizando a cultura e a ideia do que um povo entende, ele se utiliza
pelo menos em 2 momentos específicos, além desse no Areópago, que ele vai se utilizar do tal Deus desconhecido, que nós não vamos adentrar aqui nos pormenores, mas ele se utiliza dessa linguagem para apresentar Jesus. Se era um Deus desconhecido, logicamente que não era o nosso Deus, mas Paulo se utiliza daquela forma para mostrar o nosso Deus. Ele utiliza-se também de uma citação de um poeta chamado de Epimênides, quando ele vai citar lá em Creta, Paulo cita ele, Paulo cita Cleanto, Paulo cita Arato, são poetas que Paulo se utiliza nas suas falas. Então, nos versículos, quando ele diz assim, nós somos sua criação, nele movemos, vocês vão conhecer bem, que eu não vou citar bem esse versículo agora, mas de uma forma bem geral, quando ele fala assim, que nós nos movemos, ele está citando esses poetas. Quando ele diz assim, os cretenses são bestas ruins, ventres preguiçosos, ele está citando também outro poeta. Ou seja, ele se utiliza do que eles tinham para demonstrar a fé em Jesus. Por isso que os estoicos e os epicureus entendiam ou pensaram que Paulo era pregador de deuses estranhos, porque ele lhes pregava sobre Jesus e a ressurreição. É como se eles estivessem entendendo assim, Jesus é o marido e a ressurreição é a esposa de Jesus, porque alguns deuses gregos tinham, né, eram casados. Então, essa ideia era para justamente demonstrar, e eles achou que era algo... O choque de cultura era Exato. absurdo. E ele, por ter muito conhecimento da cultura deles, ele Uhum. soube se utilizar, ele soube se sair, ele soube contra-argumentar, e tudo isso sem perder o respeito. Então, isso é o que a gente quer estimular aqui, principalmente na lição de hoje. E, assim, seguindo para a segunda parte da lição, a gente vê alguma coisa que a gente já vinha discutindo aqui. Deus valoriza o conhecimento. Ora, nós citamos aqui vários textos, né? Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 20, fala que toda essa parte, assim, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais doutos. Quer dizer, esse preparo não tinha nada a ver com o alimento que eles recusaram, tinha a ver porque eles eram preparados mesmo, né? E tinham sabedoria de Deus. Então, outro texto também de Daniel, e que a gente conhece bem, fala que a ciência ia se multiplicar, ou seja, a palavra de Deus já falava a respeito disso. Nós estamos falando de reinos antigos, que já valorizavam o conhecimento. Por que é, então, que a gente tem um povo tão abençoado, povo, assim, pessoas que prosperaram, inclusive nessa que eu citei do Prêmio Nobel, tem muitos cristãos envolvidos nisso, no conhecimento, na difusão da ciência, da verdadeira ciência. Nós temos bons cientistas daqui do nosso estado, no Brasil afora, e são homens de Deus e que têm acesso a pessoas que nós, com baixo conhecimento, não conseguimos ter. Então, não só o apóstolo Paulo, nós temos o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram também homens com conhecimento profundo. Temos o exemplo de Salomão, que era um homem que estudava bastante, muitos livros, e outros tantos. Então, isso nos abre portas, tá? A importância da escola nos tempos bíblicos. Nós temos aí a citação da escola dos profetas, como é bem conhecido, mas tem outros exemplos, né, que o professor pode citar, que tinham escolas mesmo. Por exemplo, em Êxodo 1:15, a lição fala, 1, versículo 15 a 21, fala das parteiras, Eclesiastes 2:8 das cantoras. Então, existiam profissões, existiam treinamentos específicos para profissões que eram no ensino regular, não era, assim, uma coisa feita de qualquer forma, existia uma escola. E aí, esse ensino, ele é valorizado na vida cristã, né? Na formação do profissional Raniel, do profissional Otoniel, da profissional Miriam, isso é incentivado. E no tópico 2.3, ele fala de alguns equívocos também em relação ao que alguns citam, né? Citam assim, a letra mata e tal. Irmãos, pelo amor de Deus, isso está falando da lei e da propriedade da lei de escancarar o pecado. Então, nesse sentido é que a letra mata, né? O espírito vivifica. Então, não vamos citar a palavra de Deus de forma como se fosse errada, o estudo, né? As exigências de uma da forma lei geral. matava. Isso. Então, quando se fala em essa questão de letra, ela se refere à antiga aliança, não é? Perfeitamente. A letra E as mata porque todos suas ordenanças, né? infringem a lei. Se você Então, falhasse em a punição Números era a morte. 613,
Se falhasse em um dos 613 preceitos, você era culpado de toda a lei. Então, é nesse sentido Então, a que letra a mata letra não é mata, o né? estudo. Aí, diante dessas coisas, Aprender. as pessoas fazem essa leitura, eu posso dizer que de cabeça para baixo, e dizem, olha, eu não vou, o que nós já comentamos sobre isso ainda há pouco, não vou mais estudar, eu não vou mais para a faculdade, porque a palavra diz que a letra mata. É pecado estudar. É, É o que isso é ambos tão as pessoas... errado, né? Isso É, é tão errado quanto Mateus 7, que o pessoal diz, não julgueis, e não cita o resto do texto. Né? Então, são interpretações equivocadas que batem com aquilo que a senhora deu a dica no irmão, início. Estude o texto. até porque, ó, se você observar, os grandes homens cientistas, pessoas pensantes do passado, como Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, mais ou menos assim o nome desses caras, cientista, ou seja, criam em Deus, né? Isaac Newton era um homem que, além dos seus próprios escritos na área da ciência, Vamos trazer aqui entendeu? para o Brasil, vamos botar Rui Barbosa, né? Muito Outros bem. tantos que, É, que defenderam o evangelho, a palavra é. de Deus. Então, essas pessoas, vocês veem que criam em Deus e não tem nada de errado aí. Ou seja, não há nada de anormal. Crer em Na Deus própria e... história dos Estados Unidos, né? Os Uhum, fundadores do é, país, eles eram profundamente cristãos. exato. Mas em E tem tempos, eu digo muitos. tempos, anos, não muito distantes, quando eu lembro que, quando criança, algum teólogo chegava na igreja, todas as pessoas olhavam, eu digo todas mesmo, olhavam para ele com aquele olhar distorcido e de desprezo, e que a imagem que tinha era que quem era teólogo não tinha Deus, eles eram secos, Frios, sabe né? assim? Só, né? Isso, frios. Ah, Prezavam vai pelo fazer conhecimento tão teologia? somente. Vai E fazer assim, teologia. só um parêntese, tá? Essa história das escolas teológicas, elas são tão pioneiras quanto os nossos pioneiros. Daniel Berg, Gunnar Wingren, falando especificamente da Assembleia de Deus, que eram suecos, e essa mesma influência sueca trouxe as escolas teológicas para o Brasil. Então, o que há de errado? Tá na minha raiz, Exato. tá na minha E o origem. Por saber, que irmão, eu é vou, importante. né? É Nós impor- concluímos esse tópico com uma frase: Deus ama o conhecimento, que nós abrimos com ela, com essa frase, que é o tema do tópico, não é isso? Deus ama o conhecimento, agora eu só acrescento mais algo, mais alguma coisa, e devemos buscá-lo, Perfeitamente. porque o conhecimento está no Perfeitamente. coração de Deus. E aí, se Agora vamos quiser, lá. se quiser ter certeza disso, é só ler o livro de Provérbios. Aqui tem uma citação, tem umas três aqui. E quanto Provérbios mais... 3:13, 4:7, Provérbios 11:9, tudo falando de que Deus valoriza o conhecimento, né, irmã E Miriam? quanto mais e quanto mais, irmão, se busca o saber, você vai cair nas escrituras, não tem como, entendeu? Porque vai revelar a vontade de Deus, ela revela a vontade de Deus e o plano de Deus. Vou dar um exemplo. Todos nós cremos em Adão e Eva. Todos nós cremos que viemos de Adão e Eva. Paulo vai dizer também que nós somos geração, na verdade, de um só ser humano. Agora, o que acontece? Houve uma descoberta, eu vou falar duas coisas aqui para os irmãos depois pesquisam. DNA mitocondrial, certo? Que é relacionado, inclusive foi apelidado de Eva mitocondrial, que é onde, depois de um grande estudo genético de todos os seres humanos, ali na década de 80, foi feito um estudo de todos os lugares do mundo, pegou o grupo genético, fizeram todo um apurado, e depois de fazerem todo aquele apurado, chegou-se à conclusão ali, entre cerca de 150 amostras, que todos nós somos descendentes de uma mulher. Ou seja, esse DNA mitocondrial só a mulher tem, só a irmã Miriam tem, e outras irmãs. E ela passa esse DNA para todas as suas filhas. Ou seja, descobriu-se o que eles chamam de Eva, a nossa Eva, né? Aí nós chamamos na ciência de Eva mitocondrial. E depois também o Adão Y. Aí depois vocês pesquisam sobre isso aí, que tudo isso vai remontar a um homem e uma mulher. Dever de Ou casa, seja, né, presbítero? somos geração de um casal. Isso. E a ciência pura, hein? Então, vamos lá, para o último tópico da nossa lição, agindo com honestidade. Eu achei muito interessante esse tópico, viu? Honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? Pois bem, nós falamos de que o Senhor valoriza o conhecimento e dentro das universidades, dentro do colégio, da faculdade, nós vamos ser testados pela nossa honestidade. E quando eu falo de honestidade intelectual, né, quando a lição fala isso, está falando das práticas
a partir dos quais a gente faz os nossos trabalhos, a gente faz as nossas citações acadêmicas, a gente faz as provas, né? E a lição puxou esse fiozinho de lã, e eu achei muito interessante, e eu quero citar Filipenses 4:8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, dispensai. Ora, se você entra na universidade com Filipenses 4:8, você não vai colar na prova, você não vai citar um trabalho como se fosse seu, sendo que você pegou da internet, né? Isso, infelizmente, acontece bastante. Você não vai se apropriar, e no meio Se acadêmico chama acontece isso. mentira silenciosa, aquela Até a qual você porque, não até fala, porque o Se professor mas que vai, ninguém vocês também. perceber, olha, deixa eu me até falar um porque o caso. professor quando vai pegar aquilo, vai saber que você não criou aquilo, né? Deixa eu citar um caso curioso. O meu sogro, o pastor Paulo Ney Silva Bulhões, saudosa memória, ele, professor da Universidade Federal, recebeu um trabalho de um aluno e disse: olha, isso aqui está muito bem feito, muito perfeito, olha, maravilhoso, só tem um problema, o autor sou eu. O Veja bem, aluno veja levou o bem, trabalho para ele todas e as o autor semanas, era ele. todas Rapaz, as semanas, nós é chame, hein? disponibilizamos aqui dicas pedagógicas que podem lhe ajudar. Mas nós recebemos uma orientação, olha, se você é o autor da dica, ponha seu nome. Mas, se você não é, coloque aqui o endereço, A citação. a citação, o endereço, para que a pessoa possa ver que nós não estamos plagiando e nem sendo desonestos, não é verdade? Não estamos mentindo de forma silenciosa, porque a desonestidade, honestidade intelectual, desonestidade, né? Posso dizer, intelectual, é uma mentira silenciosa. E E que deixe-me falar também, viu, irmã nós que Miriam? somos crentes, não podemos de jeito nenhum praticar esse tipo de... E deixe-me fazer também uma colocação para encerrar a minha participação, que é o seguinte: em 1 Timóteo 6, e versículo 20, fala da falsa ciência, né? Da falsamente chamada ciência. Queridos, abram o olho. Você está na universidade? Amém. Você está numa faculdade de respeito? Amém. Mas existe a falsa ciência. Então, muito cuidado quando alguém vier refutar o evangelho, falar mal da Bíblia Sagrada, usar dados de pesquisas. Eu já vi relatos de pesquisas que são forjadas, já vi relatos de pessoas que citam fontes erradas, ou não citam a fonte, ou falam de teorias como se fosse ciência. Por exemplo, a teoria da evolução, o nome já diz teoria, e falam como se fosse ciência, e 1 Timóteo 6,20 nos alerta para essa falsa ciência. Então, assim, não só a honestidade intelectual na hora do crente fazer os seus trabalhos, suas provas, mas a honestidade intelectual daquele que está refutando o evangelho, citando uma ciência que não é verdadeira. Então, sempre confira a fonte das suas informações. E com isso eu me despeço, passo a palavra final para os meus queridos professores também. Agradecemos a Deus a oportunidade, fomos bem sucintos aqui, porque de fato o nosso tempo é um pouco, né? Não dá para você se estender muito, mas de certa forma, os pontos que tratamos, dá para o professor, o aluno mesmo, pegar a linha e fazer a sua pesquisa, e fazer sua busca pelo conhecimento, porque o saber é isso, né? É adquirir conhecimento. E a ciência é uma forma de saber, só que a prática da ciência é outra história. Então, a ciência em si, então, e de uma forma conclusiva, eu quero dizer que nós cremos em um único Deus, Salvador, que criou todas as coisas, e que o saber, o conhecimento, vai levar à crença no Deus vivo. É isso que eu quero dizer. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu ministério. Vou concluir me despedindo de você e fazendo um convite.
Que Deus abençoe a sua família, sua vida, o seu ministério e que você esteja conosco na próxima lição, a lição de número 11, que tem como tema relacionando-se com sua igreja local. Estamos falando de relacionamento, não é? Intimidade, conhecimento. Esteja novamente conosco na próxima lição, compartilhe, pode curtir e deixe também o seu comentário. E fique na paz do Senhor. Amém. Eu quero só deixar uma cerejinha nesse bolo que foi a aula de hoje, falando sobre o método científico que é tão usado na ciência, e o pessoal diz que foi René Descartes, viu, presbítero Otoniel? Mas a raiz do pensamento científico e da experimentação do empirismo foi, na verdade, Roger Bacon, um dos primeiros acadêmicos de Oxford, cristão, e que estimulou o empirismo, o experimento como base científica, que o pessoal tanto fala, se não pode ser experimentado, então não pode ser testado, então não pode ser comprovado. E um cristão estava lá propondo, tão confiante ele estava de que a ciência e a religião não brigavam entre si, que ele propôs o método científico. Então, com isso, eu quero dizer, caro professor, não tenha medo de pregar a palavra de Deus, porque ela, sim, é a verdadeira ciência, é o conhecimento do Altíssimo, é a profundidade da sabedoria de Deus, escrita e disponibilizada para todos nós. Com isso, eu digo, Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe o senhor presbítero Otoniel, Deus abençoe a senhora, minha irmã Miriam. Fiquem Amém. com Deus e uma excelente aula em nome de Jesus.